Givanildo Costa, comunicando. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior, por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te, os dons supremos, nas flores que te trazemos cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. E lá que se nasca jubilo, de dankas vien hoje sumo, por pazzo ja antaiuggio del vive de sancta fervor, por gioio della espero, por pano ca shirma vesto, pro la labor ca ti festo e tu laudata, Signor. In la brilla lumo del pregio, ni gloras vin, pled sincere, plei ame cae florifere, per danco canta sonor. Felice cae reverenze, Signoro, ni volas vin peti, per beno nun cum viresti, in la sancteio del cor. Natal de Jesus, mensagem mediúnica enviado pelo Espírito desencarnado Casimiro Cunha, recebido pelo médium brasileiro Franciscano Xavier, em português, em tradução para o Esperanto, pelo brasileiro Afonso Soares. Cristo nasca canto, medium messaggio, sedite della incardinata spirito, Casimiro Cunha. Ricevita della Brasila medium Franciscano Xavier. Portugalingua. E la Portugala lingua, Esperanto in lingua tradocigin, la Brasila esperantisto Afonso Soares. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Givanildo Costa. Yes, buon Natale, amici che ascoltas, bem? Minha cara amigo Pablo Tini Fartasone, amico, toda a família, Boneg, que a bela, grande abru por gentil, yes, pois é, esse dia especial nós estamos gravando, hein, no dia de Natal para você, com o nosso amigo Pablo ali na Batuta, Bom Natal, senhor. Bom dia! Pois é, mas entretanto tem você que participa conosco, você que jamais esquece a gente. Eu esqueci jamais, não vou esquecer nunca do nosso pessoal da equipe. Hoje vem um deles rápido, que está conosco, materializado não, ele está encarnado ou reencarnado. Fabiano, tive fartas boas, Carol? E aí, Givanildo, Caivi? Comi fartas boas, deu longo que me levei das 20, né, senhor? E aí, Givanildo, Felice Mirevenes. Tudo bom, nego, tudo certo, né? Aquela família fartas boas, senhora? Isso, tudo certo, sem lá que se nasce, sem lá que se nasce catágola, tutta a família, isso feliz, né? Tudo certo? Compreender, ele está dizendo que toda a família está feliz de Natal, eu também lá em casa estarei, se bem que eu estou gravando, né? Já tem quanto estou escutando o programa, olha que chique, hein? Escutando o programa Esperanto da Fraternidade e já referendo Jesus Cristo, nosso amigo de sempre, ali na mesa, com muita paz, pensando em dias melhores, não só para nós, para toda a humanidade. Mas olha só, pessoal, além do Fabiano, tem mais alguém na sua família que você está lembrando nesse instante? Sim, da Lídia, da minha mãe. Sua mãe, Dona Regina, nossa amiga Regina. Que mais? Da Lídia. E que mais?
O meu irmão. O seu irmão, e quem mais? Toda a e família. A nossa amiga Elaine. Elaine, Elaine, que já é esperantista, né? Com certeza. É Divanildo, vocês ficam fazendo o tempo todo para mim aprender Esperanto. Eu vou aprender Esperanto por livre espontânea diversão. Não é isso, minha jovem. É que o que é bom pra gente quer desejar pros amigos. Exatamente. Pois é. Ela já aprende por osmose, de tanto ouvir falar de Esperanto. Pois é. E aí nós estamos mandando também aquele abraço para quem? Para minha amiga Julieta Dulce, que daqui a pouco vai estar presente conosco, e quanto dos outros, o nosso Renaud Hetmanek, enfim, para todo mundo. E para quem mais? Vamos mandar aquele abraço para quem mais, Fabiano? Para a família do nosso querido e saudoso Joel Manso. Joel Manso, não esquece de nada, né? Permanece na nossa equipe, só que agora lá na Pátria Espiritual, mais vivo do que nunca. Nunca mais vivo do que nunca. Maravilha, hein? Gostaram dessa? E também para Eliane, que é a presidente do fã-clube. Quem mais? Para o nosso queridíssimo... Para o vice-presidente do fã-clube, que é o nosso queridíssimo Rodrigo. Ontem ele ligou para mim, olha só, aquele abraço para todo mundo aí, tá legal. E para todos vocês que nos escutaram, que nos escutam nesse momento, que escutarão o nosso programa Esperanto a Língua da Fraternidade. O que nós temos aqui? Meu jovem técnico. Esperanto em pequenas doses. O Esperanto tem como característica uma fonética clara e fácil para todos os povos. A regra de ouro é uma letra para cada som, um som para cada letra. No entanto, é preciso prestar atenção para evitar a influência do nosso próprio idioma, que é bastante irregular. Por exemplo, quando a palavra termina em O, nós, brasileiros, geralmente o transformamos em U. Exemplo: menino, pedido, medicamento. Em Esperanto, a letra O deve se pronunciar sempre O, mesmo no fim das palavras. Elefanto, matematiko, laboro. É por isso que o Esperanto é mais claro. Pois é, que maravilha, hein? Olha só, vocês, hoje, nesse dia importantíssimo, aliás, dia de Natal é todo dia. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, quando entre nós, ele muito mais chamou a atenção quanto o nosso dia a dia. Ou seja, se nascer sempre. Não é só o nascimento dele naquele instante. Ou seja, chamando a atenção a cada um de nós de que precisamos estar sempre atento. Aliás, Fabiano, eu ia começar lendo uma mensagem, é um pouquinho mais longa, né? Que é a prece do Natal. Se você tem essa prece aí, Fabiano, muito tem que estar em português e esperanto, e numa tradução do Benedito Silva, muito interessante. E ele coloca nessa prece de Natal lá diante, né? Dobra-nos o orgulho servis, diante da manjedoura em que exemplificas a abnegação e a simplicidade. E perdoando ainda as nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos de novo a humildade e o serviço, a concórdia e o perdão, com a melodia sempre nova do teu cântico de esperança. E como, né? Quanto e quanto, né, Fabiano? Ficou isso em Esperanto, João. Nossa, ficou maravilhoso. Ficou bonito demais. Olha só como é que ficou. Clinian fieran capon antal, la mancho trogo, em que o vidonas exemplum de abnegatio, ca simpletso, ca pardonante niem ner perfectagioi, ca niem mensogon, instru de nove anni, la humiletso, ca la servemon, la concordo, ca la pardonum, per la tia nova melodio de via espericanto. É realmente uma grande realidade o que fala a mensagem do Emmanuel, que recebido pelo nosso querido Francisco Xavier, onde é comum, quanto é comum, no nosso dia a dia, a cada momento, praticarmos quantas e quantas vezes mentira, a não simplicidade, a abnegação, então, nem sempre. E quando se faz alguma coisa, querendo receber alguma coisa, não, Fabiano? Com certeza, Givanildo. Aliás, essa coisa de fazer algo para
receber algo em troca, né, Givanildo? Tinha que ser substituído, né? Precisa muito, aliás. Precisa muito, urgente, né? Urgente, é necessário, né? Tem que haver uma fraternidade maior, né? Mas é isso aí, Givanildo. Isso aí, a cada dia de vida aqui, a gente vai aprendendo, porque a natureza não dá salto, né? Eu tenho certeza que tem um grupo na Terra que bem espelha isso, chama-se família. Exatamente. A família quase sempre tem sido um desafio, né? Mas deveria ser, na verdade, uma benesse cada vez maior de Deus. E Claro que só tem que ser. ela traz em si os ensinamentos Precisa, é uma coisa básica. nosso, né? É uma coisa, se você não tem a família, se você não está no contexto da família, jamais você vai ser uma pessoa feliz. Com certeza. Porque nesse processo de contato uns com os outros, você aprende. Exatamente. É desafio, Porque quantos são inimigos de outras vidas, foram daqueles desviados, e um dia o Senhor Deus, onde Jesus sempre à frente, conseguiu juntar aquele grupo que eram guerreiros, se guerreavam, criavam problema, e hoje vem na condição de família. Claro, e essa família ainda não está tão concorde. Mas também não é só o pessoal que tinha problema, né? Vem tanta gente na família também que gosta da gente, que e ajuda, facilita, né? Também, né? Facilita. Tem um sistema de peso e contrapeso. Claro, né? tem que existir, na verdade. Com certeza, se o plano harmonia assume um espírito que muito erramos lá atrás, e com tendência para errar no presente, claro. A gente tem que partir do princípio, Givanildo, que Deus é infinitamente misericordioso, né? Com certeza. Que ao lado das provas ele coloca consolações também, não é? Conforme diz a doutrina espírita, né? E aí vem pessoas também, né, na família aqui que são queridas, são afetos de longa data, né? Que nos ajudam nesse processo de se amoldar aquelas outras pessoas também que são colocadas na família também para evoluir, né? Mas que tem algumas arestas, algumas coisinhas, alguns atritos com a gente. E aí com essa coisa toda, esse caldo todo cultural, a gente vai se amoldando, né? A forma que Deus quer de nós, né? Mas isso não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Então até tem que viver, né? A grande realidade é que como diz o Gonzaguinha, é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Exatamente. Quantas vezes a gente não atenta bem para isso, porque fizemos sempre sem muito prestar atenção. Quando chega o momento de prestar atenção, a gente se torna impaciente, se torna cada vez mais meio irreverente ou irreverente, quantas vezes criam verdadeiras divisões entre aqueles que fazem parte, passa a ser quantas vezes aquele elemento que está sempre a ver o erro do fulano do lado, ou a fulana do lado. E não vê o próprio. Ou seja, chegou o momento que a gente tem que parar. E chegou o momento. Com certeza. Mas é que a gente deixa bem claro aqui, né? Quando a gente fala essas coisas aí, a gente faz essas reflexões a respeito desses estudos que a gente realiza, seja na Casa Espírita, seja aqui na Rádio Rio de Janeiro, seja na nossa vida particular, esses estudos são primeiramente para nós, né? Porque aqui não tem ninguém querendo passar código de cartilha de bom proceder, não. A gente também está nesse caminho. Tipo assim, vocês têm que fazer isso. Como se nós não tivéssemos implícito na história também. Não, a gente está aqui aprendendo, sofrendo igual todo mundo. O plano de provas e expiações é para todo mundo, né? Você está aqui, não tem ninguém perfeito, porque esse planeta aqui é só uma pessoa perfeita que pisou, né? Nosso Mestre Jesus. Então, se a gente está aqui falando isso, é porque a gente também está nessa luta. Às vezes a gente cai, levanta mais adiante, chora, pede ajuda, mas, né, tem que ir adiante, né? Porque esse é o nosso destino. Maravilha. Quer o tempo seguir, meu jovem técnico? Responda se você é capaz.
Você não precisa participar não, hein? Não precisa responder não, hein? Mas eu tenho que lembrar para vocês, A semana passada nós tivemos a participação de... Aliás, Fabiano, a cada dia que passa aumenta o número de participantes, hein? Isso é muito bom, maravilha, rapaz. Que alegria. Que maravilha. Então nós temos, além daqueles que são os nossos ouvintes de sempre, também então o pessoal do Facebook participando. Olha, foi maravilhoso. Você sabe, Givanildo, te interrompendo, eu estava ouvindo o programa lá no meu trabalho em Itaboraí, o pessoal ficou olhando assim para mim, que eu estava rindo sozinho. eu achei muito engraçado as opções que você deu. Pedro Luiz, a minha cor. Aí eu fiquei pensando, Pedro Luiz e a parede. O Pedro deve ter dado pulinho da alegria. Até que enfim lembraram de mim. Pedro Luiz da minha rua. Porque o Pedro Luiz é um dos ouvintes, aliás, você que nos acompanha, o Pedro Luiz, ele é aliás, não é somente do nosso programa, né? O vídeo assim da Rádio Rio de Janeiro, eu tive o prazer de conhecê-lo também. Ele, inclusive, é deficiente visual e ele fica feliz da vida quando participa, né? Olha, estou na escuta. E aí, o que é que nós fizemos? Vamos homenagear o Pedro Luiz. Aliás, um momentinho. Minha jovem amiga Eliane, não fique enciumada porque foi ele o nome dado. Você também, meu jovem Rodrigo, que é o vice-presidente, não fique também meio chateado. Um dia desse, vou trazer os dois aqui pra gente... Ei, já sabe quem está pensando nisso? Quem? Fazer um programa com esses ouvintes de sempre aqui? Ah, com certeza. Rapaz, seria legal trazer aqui a Eliane, trazer aqui o Pedro Luiz, trazer aqui o Rodrigo, hein? Isso é muito legal, gente. Né? Aliás, falar em ouvintes assíduos, né? Esse daí eu não ouço falar dele há muito tempo. Há algum tempo ele não vai lá no fórum de Itaboraí, que ele volta e meia, ele ia lá bater um papo comigo. Sim. Nosso amigo José Pardal. Cadê o Pardal? Pois é, rapaz, o ouvinte da rádio da China, internacional. Ele gostava, a gente dava sugestões. Cadê você, Pardal? Quero mandar um abraço pro meu amigo José Pardal lá em Itaboraí. Eu também. Frata Tambracu Malvi, Carolo. Aliás, Ivanildo, tem muita gente ouvindo o nosso programa lá em Itaboraí. Itaboraí, a audiência da Rádio Rio de Janeiro lá no Movimento Espírita é maciça. Também com o Todd Fabiano por lá, o pessoal vai no cartório para conhecer ele. Não tô com essa bola não, mas a rádio sim. Pois é. Então hoje nós não teremos, em função do programa ser um programa especial gravado. Maravilhoso. Mas... se você não pode participar hoje, participa depois do Ano Novo, porque o Ano Novo também vai ser um programa gravado, né? Com certeza. Mas continua na escuta. Com certeza, é claro. Meu jovem, nós temos alguma coisa a mais, jovem? A música de hoje. Clima de Natal no ar, vamos ouvir o coral Meven cantando Bimbom Sonas Entiel. Canto e tre jubilo. Hosanna en la alto. Hosanna en la alto. Ancao dieci sur ter pregeatur sonorum. Canto e flugo traer, char Dio ni adoru. Hosanna en la alto. Hosanna en la alto. Pie pregio en maten, vi cantu en vespero. Cie regio la refren, vi cantu cum sincero. Hosanna en la alto. Hosanna en la alto. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Comunicando Givanildo Costa.
Pois é, para você está gostando e o programa não está você participando, jovem, mas você está escutando, olha, tá maravilhoso. Para vocês gostarem do coral, esse coral numa harmonia incrível, fiquei aqui emocionado. Fábio, você ficou falando emocionado, né, rapaz? Gostei, Givanildo. Além da parte artística, gostei também da parte técnica. Pois é. Que bonito. Quem ouve pela internet num aparelho estéreo, né, num fone de ouvido, vai poder perceber a questão da mixagem, uma parte do coro cantando num canal e o outro respondendo no outro canal, mas é muito bonito. Quem ouve pelo rádio AM, né, porque é mono, não vai poder perceber essa nuance da gravação. Então procure ouvir pela internet também, que você vai perceber essa questão, além da parte artística, essa técnica que também foi feita com arte. Maravilha, muito bom. Fabiano, esquecemos de falar do pessoal do Facebook. Cada dia que passa, o pessoal do Facebook se entusiasma e participa também. Ah, com certeza. Na semana passada nós tivemos várias pessoas, né? Além da Cirlei, que não perde a gente, e também o Celso Ventura, a Edna Rodrigues, inclusive participou a Edna também, dizendo que foi Lázaro Luiz Amenhoff. Aliás, pessoas do Facebook, vocês não estão nos vendo agora porque está sendo gravado, mas, olhem, vocês, para nós, significa profundamente algo mais. Por quê? Porque vocês estão de longe, cada vez mais, sendo vistos e a gente vendo vocês. Aliás, não estamos vendo não, Fabiano, e ver a gente não vê ele não, né? Que na verdade é somente para ver o pessoal ver a gente, para transmitir o programa e a gente, na verdade. Quando a gente responde, a gente vê o retratinho das pessoas. Você tem razão. Sim, que maravilha, que coisa legal para você. Ivanildo, só uma coisinha, voltando a essa questão da técnica, ao elogiar essa questão, essa gravação bonita, eu quero aqui também homenagear os técnicos da Rádio Rio de Janeiro, só na tem pessoa craque, do meu amigo rapaz? Pablo. Esse tal de Pablo é bom, hein? Timaço, né? Eu quero aqui homenagear esse pessoal da melhor qualidade, que bota a Rádio Rio de Janeiro no ar, que grava os programas com a gente. Grava o programa La Consolanto, Esperanto la Língua de Fraternidade. Bem lembrado, E aqui também o Esperanto, a Língua da Fraternidade. Então, aos técnicos da Rádio Rio de Janeiro, meu abraço. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e muito obrigado. Maravilha, você fez uma lembrança incrível, na verdade, né? Aliás, a Rádio Rio de Janeiro está se caracterizando a AM no mundo, que muito divulga, talvez seja uma das que mais divulga Esperanto. Entre as emissoras particulares é a que mais divulga Esperanto, inclusive no mundo. Com um programa só em Esperanto, olha Exatamente. Só. Um sobre doutrina espírita, né? Que está lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Além desse, também o outro que chama-se Esperando la Língua de Fraternidade, que fica mais ou menos no molde desse nosso aqui, né? Maravilha, hein? Em termos de divulgação do Esperanto entre as emissoras do mundo, sem brincadeira, só a Rádio Internacional da China dá mais espaço ao Esperanto. Porque eles gravam um programa de 1 hora, 55 minutos mais ou menos, a gente dá 1 hora de transmissão, né? E ele é transmitido todos os dias, de domingo a domingo, em 5 exibições diárias pelas ondas curtas. Sim. Né? Só a Rádio Internacional da China que dedica mais tempo ao Esperanto. Em segundo lugar, com grande folga para as outras, é a Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Maravilha. Portanto, o que é que você está falando? Você não escuta? Chegou a hora, garoto. Não só ao vivo e a cores, nesse momento é gravado, né? Mas se você não quer, nesse momento, escutar, você vai lá e sintoniza a sua rádio no site da Rádio Rio de Janeiro. Qual é o site da Rádio Rio de Janeiro, garoto? www.radioriodejaneiro. O que nós temos aqui, meu jovem Pablo? Palavras de luz, 24 de dezembro. Em português e esperanto, sempre aprendendo. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Nestes progressos sem penado, venco sem lucto, perfectidio sem sinofero, que el ancao ne existas tranquilo sem pacienzo. Do livro Encontro Marcado, FEB Editora, capítulo 18, Diante da Rebeldia. Chico Xavier Emmanuel. Até breve, distribuído. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Unidade.
está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. E nós estamos de volta, que maravilha. Só que vocês vão ficar maravilhados. Vamos, nesse instante, colocar uma entrevista com José Quirino Neto. Nós, no último congresso que fizemos em Ribeirão Preto, no mês passado. E que maravilha, olha só que maravilha de entrevista. Ele que se tornou o novo presidente da Liga Brasileira de Esperanto. Entrevista. E nós estamos em mais uma entrevista do nosso 57º Congresso Brasileiro de Esperanto, onde também estão participando pessoas ligadas ao 40º Congresso dos Jovens Esperantistas, assim como o 14º Congresso Paulista de Esperanto. Está aqui à minha frente amigo que banca me conhece de longe, sede de Farid, general esperantista Farid amigo aqui onde quando zona lá ali. Eu estou dizendo que não conheço ele de muito tempo, mas o esperantista, de modo geral, se torna amigo. Coincide, ele nasceu em Alagoas, caído, conhece, me nasceu em Alagoas, Cancom. Eu estou dizendo que ele, coincidentemente, entre parentes, não existe coincidência, na verdade, de todo o processo da vida, em que ele nasceu em Alagoas, e eu nasci em Alagoas também, que é Bela Rabivin Roman, que o Faridas, presidente da Liga. Estou dizendo que prazer, que coisa boa ter você como presidente da Liga. Me parou dos Portugal. O nome dele é José Quirino de Macedo Neto. Ele que é advogado, ele que fala algumas línguas, desde o inglês, o espanhol, também o galego, o esperanto compreensivelmente, o português e o toquipona, que para mim foi uma novidade. E que prazer ter você conosco aqui, Quirino. Você que agora foi empossado como presidente da Liga Brasileira de Esperanto. Ele que é jovem, está com 24 anos, e que maravilha ter um companheiro que dá sequência ao nosso trabalho. Qual é a tua impressão em você se tornar presidente, você que foi presidente da juventude, enfim, diz alguma coisa sobre isso aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, saudações a todos que estão nos ouvindo. Acho que a primeira coisa a ser dita a respeito dessa posse é que ela traz para a comunidade esperantista nacional e internacional o exemplo da força da juventude. Não apenas eu, empossado jovem na Liga Brasileira de Esperanto, mas também há outros jovens e outros que, apesar de não terem ainda a idade da BEIU, não terem mais a idade da BEIU. A BEIU é? A BEIU é a Organização da Juventude Esperantista Brasileira. Apesar de não terem mais a idade da juventude, de acordo com os estatutos, ainda são pessoas muito jovens. E isso traz para a comunidade esperantista nacional e internacional o verdadeiro espírito da sustentabilidade, que nós em Esperanto chamamos de daure povetso. É a capacidade de continuidade do nosso movimento. O nosso movimento ele precisa sempre ser renovado, ele precisa ter a participação ampla da juventude, e eu costumo dizer que o movimento jovem esperantista ele é uma escola para o movimento adulto. Os jovens eles estão cumprindo tarefas nos cargos de coordenação, de conselho fiscal, de diretoria da juventude, de fundação de associações estaduais, etc., porque eles futuramente deverão ser empossados para a Liga Brasileira de Esperanto, para a Associação Universal de Esperanto, enfim. Nós já tivemos esse exemplo anteriormente, né? O Fernando Maia Júnior, ele saiu da presidência da BEIU e foi direto para a diretoria financeira da Liga Brasileira de Esperanto. Então ele saiu da juventude e foi para a Liga. Isso em 2016. No ano de 2019, eu também fui empossado, junto com ele e junto com Evandro Avelar, membro da diretoria executiva da Liga Brasileira de Esperanto, na oportunidade em que já tivemos ali em Goiânia, em 2019, a oportunidade de conversar para a Rádio Rio de Janeiro. Então, naquele ano eu me elegi vice-presidente da Liga e hoje eu assumo esse mistério que me é muito honroso de assumir a presidência. Acho que a principal mensagem que essa posse nos traz é de que a juventude ela está tomando a frente do nosso movimento, está assumindo as rédeas e ela tem a capacidade de continuar o trabalho que já foi iniciado pelos nossos antecessores.
Agora, você não acha que, claro que o jovem tem uma importância muito grande, mas observa-se no movimento, já estou no movimento há algum tempo, que quantas e quantas vezes há uma tendência nossa de imputar responsabilidade a grupos sociais. No caso, para o jovem. Você não acha que isso pode prejudicar de uma forma? Porque eu já vi isso acontecer. É claro que quando eu compreendo, como você disse, a respeito do jovem, você fala no jovem simbolicamente, que as pessoas de mais idade, até uma criança, podem naturalmente começar a ser encaminhada para isso aí. Você também pensa assim, essa é a sua visão de modo geral? Olha, eu acho que nós devemos entender o papel de todos os esperantistas dentro de uma associação de Esperanto. A juventude, ela vem hoje assumindo as rédeas, porque a juventude hoje é quem tem mais disposição física e mental muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma regra. Sim. Tem mais tempo livre, né? Tem menos responsabilidades, então eu sou um homem solteiro, sem filhos, sem grandes tarefas que me pesam na vida. Então tenho mais tempo de disposição para dedicar ao movimento esperantista. Agora é óbvio que isso não pode ser feito sem que pensemos também no que já foi feito até aqui, sem que sejamos gratos ao trabalho daqueles que já estão há mais tempo do que nós. Eu estou há 10 anos dentro do Esperanto, né? Isso comparado a outros jovens da minha idade é bastante tempo. Porém, comparado a outras pessoas como você, Joanildo, como outros grandes esperantistas, outros grandes nomes que nós temos no nosso movimento, é ínfimo. Então, devemos conciliar a disposição da juventude com a experiência da velha guarda, porque nós devemos aprender com aqueles que estiveram antes de nós para não repetir os mesmos erros, né? E devemos sempre trazer o nosso ponto de vista, nossa inovação, inclusive tecnológica, que é algo que eu devo dizer que quem domina primordialmente é a minha geração e as gerações que virão depois de mim, né? Então, a sociedade ela vai evoluindo e o movimento esperantista também deve caminhar nesse sentido. Então, há espaço para todos e acho que atribuir ao jovem não é pesaroso, porém, isso deve ser feito conciliando com a experiência das outras pessoas. Naturalmente, o que você diz realmente é o que nós sentimos. Eu estou lembrado. A verdade é que nós estamos no movimento já há alguns anos e eu tenho muito querido ir para os companheiros ouvintes, embora nem todos sejam esperantistas, mas a rádio que já faz esse trabalho há mais de 30 anos, uma coisa que eu tenho observado no nosso movimento é que criou-se não digo condicionamento, mas uma maneira de bem pensar, é que o Esperanto ele precisa ser divulgado, precisa ser falado. E os anos foram mostrando também, eu que estive dirigente que aliás tiramos a Associação Esperantista do Rio de Janeiro, que fizemos dela do Estado, quase do túmulo, que nós pegamos, que quem fundou foi o Dério Pereira de Souza, que depois fundou a Sociedade Lore, junto com o irmão. E nessa oportunidade, o que é que eu estou observando? Quando assim fizemos a Associação de Esperanto. É que há um que isso nos preocupa, em que nós devemos somente, é aquilo que eu disse, divulgar e falar. E eu estou discutindo isso agora como dirigente da cooperativa, que precisamos, cada um de nós, ser administradores do nosso movimento. Desde si. Porque muitos pensam que só assim se faz falando e divulgando. Só que quando chega esse período que você é o presidente, o que é que nós fazemos? Imputamos tudo ao presidente. E eu fiquei maravilhado que você escolheu um grupo, desde o jovem, pessoas com mais experiência, não por causa da idade, mas pela experiência. Você também começa a ver assim também, você que foi presidente da juventude, você que tem contato com os jovens esperantistas do mundo. Eu concordo com você, isso eu consigo te provar a partir dos meus 3 últimos mandatos, que foram na juventude, né? Desses 3 últimos mandatos em que eu estive na diretoria executiva, em 2 deles eu fui o presidente, foi isso que eu implementei na juventude. Nós aumentamos o quadro de diretores da Juventude Esperantista Brasileira, nós aumentamos os cargos
para que jovens pudessem ser coordenadores e começassem a assumir pequenas responsabilidades. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de trabalho dentro do movimento esperantista: o trabalho ideológico e o trabalho burocrático. Os 2 trabalhos caminham lado a lado, um sem o outro não existe. O trabalho ideológico é aquele trabalho de ensino de Esperanto, de divulgação, de produção de material. Esse é um trabalho prazeroso. É bom que todos nós façamos. E o trabalho burocrático é de gestão, de associação, burocracia quando envolve questão de contabilidade, questão jurídica, questão financeira, e é um trabalho chato, muitas vezes. Então há poucas pessoas habilitadas, há poucas pessoas dispostas e há poucas pessoas que conseguem efetivamente, que estão treinadas efetivamente a fazer isso. Que querem fazer, na verdade. E que querem fazer, exatamente. Então acaba concentrando as tarefas na mão de poucas pessoas, e o que a ABEIU fez, a Juventude Esperantista Brasileira fez ao longo desses últimos anos, foi dar aos jovens pequenas responsabilidades para descentralizar as tarefas administrativas. Então, existe dentro da ABEIU hoje um coordenador de eventos, um coordenador de recrutamento, um coordenador de relações externas, duas coordenadoras de marketing, e isso tudo foi sendo descentralizado da diretoria. E qual é a vantagem disso? Quando essa diretoria ela deixa de estar na posse, né, do seu mandato, quando ela é desempossada, há um tribunal de pessoas, há um grupo enorme de pessoas que estão treinadas, que estão habilitadas a suceder essa diretoria. Foi isso que a gente viu hoje, na última eleição da Juventude Esperantista Brasileira. Então, eu saindo da presidência, pessoas que eram coordenadoras da juventude passaram a ser diretoras. E é esse o trabalho que a juventude tem que fazer, é esse o trabalho que a Liga tem que fazer. Trazer pessoas para as tarefas menores, para que elas comecem a adquirir a experiência. Porque, no final das contas, se essa gestão não é descentralizada, vai restar na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas um dia terão que ser desembolsadas, não poderão mais assumir, seja pela idade, seja porque o Estatuto proíbe, seja por causa de falecimento. E aí, essa é a fórmula do fracasso do movimento. Então, treinar pessoas para as tarefas, para que elas vão subindo gradualmente nas suas responsabilidades no organograma do nosso movimento esperantista. Com isso, nós observamos que você está imprimindo junto às pessoas toda uma maneira de pensar administrativa, não é isso? Agora, você pensou num trabalho com a criança mais tarde, que eu já faço isso pelo Rio. Eu estou lembrado, e como você sabe, eu estou ligado ao movimento espírita também, né? E quando a gente vem para os congressos, a gente também fera o trabalho feito pela rádio. Aliás, no mundo, é uma das rádios AM que muito divulga Esperanto. Vários deixaram, inclusive, de divulgar o próprio Esperanto em si. O que nós estamos observando é que, quando trabalhamos com a criança, ficamos impressionados, querido. Eu brincando com eles, mostrando com desenhos e tal, e sem eles saberem nada. Como é que vocês sabem? Porque eu sei. E eu não sabia explicar porque sabia. Como eu faço estudo sobre o comportamento das pessoas, por ser espírita, não por causa da religião, mas em função do comportamento das pessoas, a gente observa que muitas dessas almas trazem isso de outras vidas. Como eu sou reencarnacionista, acredito nisso e provo isso, com certeza acontece. Vocês estão pensando em fazer algo, envolver a criança, fazendo de tal maneira em que possamos fazer isso, com que o ser que ali está na condição de criança mais tarde, adulto, ele tem uma outra visão, ele é brasileiro, mas também é cidadão do mundo? Olha, não só pensamos em fazer, como fazemos, né? Como estamos fazendo. A ABEIU destaca aqui a Juventude Esperantista Brasileira, da qual fui presidente e acabei de ser desempossado para assumir a Liga Brasileira de Esperanto. Ela atuou em 2 eixos nesse último mandato. O primeiro eixo foi em relação às crianças que estudam na Legião da Boa Vontade, no estado de São Paulo, aqui em São Paulo. Então nós mandamos os nossos diretores do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, para que eles pudessem palestrar e conversar com as crianças e adolescentes que aprendem Esperanto dentro da Legião da Boa Vontade. Então foi uma experiência riquíssima que esses diretores poderão contar oportunamente. Outra ação que nós tivemos foi numa visita que nós fizemos na Conferência da Juventude Esperantista Brasileira no estado do Ceará. Nós visitamos o município de Cedro, no Ceará, e lá nós conhecemos um trabalho do Instituto Jusa Laureno, que ensina para crianças e adolescentes o Esperanto,
mas além do Esperanto, tem atividades de artes marciais, tem atividades musicais, etc. O Esperanto é uma dessas atividades. Nós não apenas incentivamos moralmente que o Instituto continuasse o seu trabalho, como nos apresentamos para essas crianças e esses jovens, distribuímos adesões gratuitas da Juventude Esperantista Brasileira para todos eles. Foram mais de 40 crianças e adolescentes que se filiaram a BEIU gratuitamente graças a essa ação, em parceria com a Associação Cearense de Esperanto. E aí eu destaco para vocês, Ivanildo, que nos nossos congressos nós estamos tentando sempre pensar em atividades lúdicas para as crianças. E pensar em criança não é apenas pensar na própria criança, mas também nos seus pais. Se a criança é muito jovem, há uma tendência de que os pais sejam também... Se a criança é muito pequena, né, há uma tendência de que os pais sejam muito jovens ainda. E muitas vezes esses pais e essas mães ainda têm a idade da juventude da BEIU. Então, pensar na criança não é só pensar na criança, mas no pai e na mãe, que é muitas vezes o nosso filiado. Então, nesse congresso agora nós tivemos uma atividade lúdica com a professora Liana Fernandes Dias. Ela fez uma atividade chamada A Galinha Ruiva com crianças, hoje no parque, né? As crianças que eram filhos de esperantistas que estavam lá participando do nosso congresso, da nossa atividade ao ar livre, e nós vamos implementar isso nos próximos anos. Nesses 3 anos de mandato da Liga Brasileira de Esperanto, em todos os congressos nós vamos priorizar as atividades lúdicas com crianças, para que elas possam começar a ter contato com o Esperanto, começar a se familiarizar e, quem sabe, né, criarmos aí denasculoi, né, pessoas que falam Esperanto desde nascença. Já existem alguns companheiros, você sabe, dentre eles, o Piton, James Piton, que os filhos já são jovens e tal. Você está falando desse trabalho com a criança, eu estou lembrado que no Congresso do Centenário do Esperanto, nós instituímos, eu estive vice-presidente do comitê, o Congresso da Criança junto. E de lá para cá se manifestaram, só que tiveram alguns momentos e que o pessoal não fizeram. Então, o que você está dizendo significa, portanto, que embora esse ano não teve por aqui, e compreendemos por quê, por causa da pandemia, essa coisa toda, que em próximos congressos vocês imaginam ter o trabalho da criança, como desde 87 nós estabelecemos? Sim, apesar de não termos tido nesse congresso, nós tivemos dentro da programação, né, atividades lúdicas com crianças, apesar de não termos chamado de Infana Congresseto, né, o congressinho infantil. Mas sim, nos anos seguintes nós vamos implementar uma série de programações para que os pais possam ficar tranquilos em relação a onde deixar suas crianças, mas para que as crianças também participem dos congressos, né? Para que elas desde cedo elas possam ter memórias afetivas sobre o que foi o Congresso de Esperanto. Nós temos diversos exemplos. A diretoria recém-possada da BEIU conta com uma tesoureira chamada Helena Truziávila, que tem essa memória. Ela desde criança ela participa de congressos esperantistas graças aos seus pais, que vêm participando todos os anos praticamente. Então a Helena hoje está aqui, ela está empossada na Juventude Esperantista Brasileira. A ex-diretora de membresia, secretária de membresia, Bruna Brasil, também é um exemplo disso. Então pensar na criança hoje é pensar no futuro presidente da BEIU daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos e quem sabe pensar daqui a 30 anos no futuro presidente ou diretor da Liga Brasileira de Esperanto. Nós estamos quase terminando. Para terminar, em algumas palavras, como eu fiz agora há pouco, entrevistei o rapaz do Canadá, o Gui Mate, e aí ele falou desse trabalho que foi feito pela cooperativa, que é o Pan-Americano, Tutamerica Congresso, que foi fundado pela cooperativa, lá pelo Dr. Braz Consenza, e que vai ter esse trabalho agora no Ceará o ano que vem, junto com o Congresso Brasileiro. Suas últimas palavras com relação a esse assunto, por gentileza. Bom, exatamente isso. Nós aprovamos em diretoria executiva tanto a diretoria que foi desempossada quanto agora a diretoria eleita. E o nosso primeiro ato assim anunciado da diretoria é o retorno dessas atividades que não tem acontecido desde 2018. A última edição foi em 2018 em Cuba e a última edição no Brasil foi em 2011. Então vamos ter o 10º Congresso Pan-Americano de Esperanto aqui no Brasil, dos dias 2 a 5 de novembro de 2023, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Vai ser um dos maiores congressos já vistos nos últimos anos. Nós já temos aí o apoio da reitoria do Instituto Federal do Ceará, né? E queria agradecer aqui a toda a equipe, tanto da Associação Cearense de Esperanto quanto da reitoria do IFCE, que abriram as portas para organizar e para
empreender esforços em termos um dos maiores congressos dos últimos tempos. Então, todos que estão nos ouvindo estão convidados a comparecer, serão muito bem-vindos, porque a programação vai ser rica, não só em termos de aprender sobre o que é Esperanto e o que o Esperanto oferece, mas também vamos aproveitar, vamos desfrutar da presença de pessoas de outros países que estarão aí privilegiando e tornando o nosso evento mais diverso e mais inclusivo com toda a América. Minha cara, que apresuro para o convite, mi fino sulla-feira, mi spero de novo revenire sulla-feira, e aí oportunidade. Estou dizendo para ele que prazer falar com ele e que faremos essa atividade e outras oportunidades. Mi tengo salvi em nome de Cooperativo, Cultura Cooperativa de Esperantistas, da Radio Rio de Janeiro, que é anche della malva do Espiritismo, que vai lá como pensas que Espiritismo mal bonita lá feira. Eu estou dizendo que em nome da cooperativa, em nome também lá do Movimento Espírita e também da Rádio Rio de Janeiro, nós estamos agradecendo. Diz ali a oportunidade, né, Carol? Diz, cara, diz lá, vida. Franco, diz. Obrigado, valeu. Muito obrigado, Fabiano, pela tua participação. Todos vocês que nos escutaram e estão nos escutando ainda. Nesse dia consagrado, além do Zamenhof, aqueles que nasceram em dezembro, também é Jesus Cristo. Com certeza. Que está no nosso coração, sempre e será sempre. O seu Evangelho, a luz da doutrina consoladora, cada vez mais nos ajudando. Vamos embora? Vamos embora. O grande presente do Natal, o mandamento novo de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Yes, diz revido, farto boni, dankon, diz. Felician Christnaskon. Dankon, diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.